Trabalho da disciplina de Introdução à Ciência dos Materiais, dos alunos Marcela Couto e Otávio Balbino, com a professora Ana Paula Siqueira. Titânio. Assim chamado pela derivação do grego Titã, da mitologia grega, filho mitológico do céu, Uranus, e da terra Gaia, eram gigantes considerados personificações das forças da natureza. Os titãs são 12 deuses que, segundo a mitologia grega, nasceram no início dos tempos. Eles eram os ancestrais dos futuros deuses olímpicos, como Zeus, Afrodite e Apolo, e também dos próprios mortais. O titânio metálico não é encontrado livre na natureza, porém é o nono elemento químico em abundância na crosta terrestre e está presente na maioria das rochas ígneas e sedimentares, provenientes do intemperismo, que é um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas portadoras de minerais de titânio. Os minerais são os principais constituintes das rochas e solos, que basicamente são os formadores da crosta terrestre. É a partir deles que os metais são inicialmente extraídos. Dos diversos minerais portadores de metal, somente a ilmenita, o leucoxeno e o rutilo são utilizados comercialmente para a obtenção do titânio. O titânio apresenta especial resistência à pressão e à corrosão. É forte como o ferro, porém 45% mais leve. É 60% mais pesado que o alumínio, mas 2 vezes mais forte. Resistente à deformação mecânica. Sua descoberta. Este metal foi descoberto em 1791 pelo pastor e mineralista William Justin Gregor, quando investigava a areia magnética existente em Menacham, na Cornualha, no Reino Unido. Conhecida como ilmenita, que após ser tratada com ácido clorídrico e ácido sulfúrico concentrado, produzia o dióxido de titânio de forma impura. Em 1795, o titânio foi novamente redescoberto pelo químico alemão Heinrich Klaptor, desta vez de forma isolada, obtendo o que chamamos de rutilo, mostrando que este era idêntico ao de Gregor. Em 1825, o metal foi isolado numa forma impura por John Jacob Berzelius. Em 1827, pelos suecos Otto e Lars Fredrik Nilsson. Em 1910, Matthew Hunter preparou pela primeira vez o titânio metálico puro, com uma pureza de 99%, aquecendo o tetracloreto de titânio com sódio a 700 a 800 graus Celsius num reator. Já em 1937, Guilherme Kroll, juntamente com a Siemens e a Helska, desenvolveram um processo que é utilizado até hoje para a obtenção de titânio metálico. Adicionando-se sódio ou magnésio como agente redutor, forma-se o dióxido de titânio, o qual, ao ser misturado com alcatrão e cloro em temperatura ambiente, resulta no líquido tetracloreto de titânio, que por sua vez é purificado em 4 estágios com magnésio ou sólido em atmosfera inerte, formando a esponja de titânio. Esta, por sua vez, é lavada em água régia e triturada em briquetes para formar os eletrodos. Os eletrodos são fundidos em forno a alto vácuo, sendo necessário refundir 2 ou mais vezes para homogeneizar a liga e melhorar o tamanho dos grãos, obtendo-se então uns lingotes. Este processo requer o consumo de energia 1,7 vezes maior que o necessário para a produção do alumínio, e somente a partir de 46 foi utilizado fora do laboratório, sendo produzido comercialmente. Processo tal chamado de processo Kroll. A partir de 1950, o titânio começou a ser utilizado como material estrutural, sendo a indústria aeroespacial a sua grande estimuladora. Então agora nós vamos falar sobre a química do titânio. Como vocês podem ver, ele tem essa cor branca metálica.
O símbolo dele é o Ti. Ele pertence ao grupo 4 da tabela periódica. Então, trata-se de um metal de transição. O seu número atômico é o 22, que é o mesmo número de prótons que ele possui. O seu peso atômico é 47,9 gramas por mol. Ele também possui uma densidade aí de 4,51 gramas por centímetro cúbico. É mais ou menos 60% da densidade do ferro. Ele possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta quando ele está a uma temperatura abaixo de 882,5 graus Celsius. Ele possui um outro tipo de estrutura, que é a estrutura cúbica de corpo centrado, quando ele está acima de 882,5 graus Celsius. E as propriedades mecânicas do titânio. Nessa imagem aí pode ver o titânio comercial puro. Ele possui uma resistência à tração que varia de 240 a 690 megapascal. Ele apresenta uma dutilidade, que seria um alongamento de 20 a 40%, e módulo de elasticidade na ordem de 103 gigapascal. O aumento da temperatura nesse metal provoca algumas mudanças. Ele provoca a queda da resistência à fluência, a queda da fadiga, a queda da dureza, a queda da resistência à tração e do escoamento. E, por outro lado, aumenta a dutilidade e a tenacidade desse metal. Sobre a estrutura do titânio, como vocês podem ver nessa imagem, ele apresenta duas estruturas, a titânio alfa e titânio beta. À esquerda você pode ver a estrutura cristalina hexagonal compacta e à direita você pode ver a cúbica de corpo centrado. Isso acontece porque o titânio ele apresenta alotropia. A alotropia ela é uma propriedade que um elemento tem de formar uma ou mais substâncias diferentes. Por exemplo, o carbono ele forma o grafite e forma o diamante. E o titânio possui essa mesma propriedade. A fase alfa ela é interessante quando você precisa de uma resistência à fluência. E a fase beta ela é interessante para aplicações que precisam de resistência mecânica. O titânio é utilizado na forma pura, titânio metálico, ou como dióxido de titânio e ainda como cloreto de titânio. O campo de aplicação do titânio é bastante extenso, graças às suas propriedades. O titânio metálico não é encontrado livre na natureza. Dos diversos minerais portadores do metal, apenas a ilmenita, o rutilo e o leucoxeno são utilizados comercialmente para a obtenção do titânio. Algumas características deste elemento são: possui alta resistência mecânica, é forte, comparável à do aço. É um metal extremamente leve, 45% mais leve que o ferro, e também por isso é utilizado em próteses e implantes. Possui coloração branca metálica. É sólido à temperatura ambiente. Seu ponto de fusão é relativamente alto, fazendo com que possa ser utilizado em materiais refratários. É dúctil na ausência de oxigênio. Possui baixa condutividade elétrica. Possui baixa condutividade térmica. É bastante resistente à corrosão, devido a uma película de óxido que se forma ao seu redor, equivalente à da platina. Devido ao fato da produção de titânio metálico implicar na utilização de sofisticados processos químicos, o titânio tem preço mais elevado do que outros materiais estruturais, como o alumínio e o aço. Dióxido de titânio. É o composto de titânio mais importante sob o ponto de vista industrial. Mais de 95% dos concentrados provenientes dos minerais de titânio são destinados à produção de pigmentos de titânio, a partir do dióxido de titânio. Estas tintas são utilizadas na construção civil e também para usos artísticos. O segundo maior campo de aplicação do dióxido de titânio no cenário mundial é na indústria de papel, na fabricação de papel fotográfico e todo tipo de papel para impressão, exceto de jornal. Todo plástico básico produzido requer a adição de pigmentos de titânio, que é também requerido na produção da borracha para pneus, esmalte para porcelanas, encerados,
revestimentos de parede e fibras de vidro. Também é utilizado na siderurgia e na produção de ferro-liga. Tetracloreto de titânio. Utilizado para a produção do metal titânio. A produção mundial de titânio é da ordem de 4 milhões de toneladas por ano e é feito de tetracloreto de titânio, utilizando o processo Kroll. Também é aplicado na produção de dióxido de titânio. Cerca de 90% da produção de tetracloreto de titânio é usado para fazer o pigmento dióxido de titânio, envolvendo processos de hidrólise. E uma terceira aplicação é a produção de cortina de fumaça. O tetracloreto de titânio também pode ser usado para produzir cortinas de fumaça para uso militar, pois gera uma fumaça branca com baixa tendência à dissipação. Agora nós vamos falar sobre a mineralogia do titânio. Ocorrem cerca de 45 espécies de minerais. Os principais minerais são ilmetita, rutilo, leucoxênio, anatásio e a perovskita. Ilmetita. A fórmula geral é o MtIO3, onde esse M pode ser ferro, magnésio, zinco ou manganês. É a ocorrência mais comum e a mais abundante na Terra. Possui concentração de dióxido de titânio de 45% a 60%. O rutilo. O rutilo é um dióxido de titânio cristalino. A ocorrência de impurezas como SiO2, Cr2O3, Al2O3 ou FO. Elevado teor de titânio, de 94% a 98% de dióxido de titânio. Leucoxênio. O leucoxênio ocorre em partículas finas, originadas da alteração de minerais de titânio. Contém em torno de 60% de dióxido de titânio. Anatásio. Contém de 98% a 99,8% de dióxido de titânio. Ele apresenta uma cor variada, pode ser preto, marrom, amarelado, cinza. Era um mineral pouco conhecido há algum tempo atrás. Perovskita. Encontrado nas rochas metamórficas de alto grau ou em rochas ígneas abissais. É um mineral isométrico e contém de 38% a 58% de dióxido de titânio. Processo de obtenção do titânio metálico. As rochas são agregados de minerais e, quando um destes apresenta valor econômico, ela passa a ser chamada de minério. Então, para a obtenção do metal, é importante separar o minério de interesse, aquele em que o metal está presente, dos demais minérios que formam o minério, dos demais minerais que formam o minério. Esta iniciativa é importante por duas razões. A primeira, de motivação mais econômica, está associada com a óbvia vantagem de se transportar do local da ocorrência mineral apenas o material que será utilizado posteriormente, ou seja, o mineral de interesse. Até porque, muitas vezes, o percentual de mineral de interesse contido no minério é relativamente pequeno, por exemplo, 5%. A segunda, e nitidamente mais técnica, está vinculada ao fato de ser muito mais fácil extrair o metal do mineral de interesse, por exemplo, de um óxido ou de um sulfeto, mesmo que impurificados, do que retirá-lo do minério como um todo. As formas de obtenção do titânio, hoje em dia, são 6, que são o processo Hunter, o processo Kroll, que até hoje é o principal processo da produção do titânio metálico, a redução eletrolítica, a redução gasosa, a redução com plasma e o metalotérmica. Será abordado um pouco mais sobre o processo Kroll e o processo Hunter. O processo desenvolvido por Kroll, em 1940, emprega como agente redutor o magnésio metálico fundido, enquanto que o processo desenvolvido por Hunter, em 1910, usa como agente redutor o sódio metálico. Estes processos são quimicamente similares, diferindo apenas em detalhes operacionais.
Até a Segunda Guerra Mundial, o titânio metálico era produzido em escala industrial pelo processo Hunter. O processo Kroll veio a substituir o processo Hunter a partir de 1940, devido à sua produtividade aliada a baixos custos. O sódio encarecia a produção. O processo Hunter. No processo, mistura-se minério de titânio, o rutilo, o cloro gasoso e o coque, um tipo de combustível derivado do carvão betuminoso. À mistura, adiciona-se calor. O carvão reage com o óxido de titânio, roubando o oxigênio e formando o CO2. O cloro, então, reage com o titânio, formando o tetracloreto de titânio na forma de lama. O titânio é reduzido por sólido na mistura, Na e cloreto de titânio, ambos líquidos, com adição de calor entre 700 e 800 graus Celsius. Desta forma, a gente obtém o titânio sólido. O final da produção Hunter, ele gera o cloreto de sódio líquido e o titânio sólido. Já o processo Kroll consiste basicamente em redução de cloreto com magnésio metálico, mas o processo como um todo consiste em uma etapa de cloração, uma de purificação e uma de redução. No processo, o minério mais puro ou mais impuro, pode ser o rútilo ou a ilmenita, é combinado com o cloro e o coque. Num reator de leito fluidizado a 100 graus Celsius. A reação é semelhante à primeira etapa do processo Hunter e tem como produto um material de aspecto esponjoso, impuro, contendo tetracloreto de titânio, também conhecido como TiCO, que é este material apresentado aqui, chamado esponja, né? E outras impurezas no processo, como o cloreto de ferro. O tetracloreto de titânio no estado líquido obtido é purificado do ferro através de diversas destilações fracionadas. O tetracloreto de titânio, agora no estado gasoso, é encaminhado para outro reator, onde é reduzido por magnésio líquido, com cerca de 15 a 20% de excesso, a uma temperatura de 800 a 800 graus Celsius. Obtém-se, assim, o titânio metálico esponjoso de boa qualidade, que é o titânio sólido. Vamos falar agora sobre as ligas de titânio. Esse é um exemplo de liga de titânio, onde nós temos Ti, 5Al, 2Sn, 2Zr, 4Cr e 4MO. Isso significa para a gente o seguinte, que essa liga ela possui 5% de alumínio, 2% de estanho, 2% de zircônio, 4% de cromo e 4% de molibdênio. Sobre as ligas de titânio, elas possuem menor resistência em altas temperaturas se comparadas às superligas de níquel. Elas possuem também um baixo coeficiente de expansão se comparadas com outras ligas metálicas. Alguns exemplos de ligas: Ti, 6Al, 4V é a mais comum no mercado. Ti, 6Al, 2Sn, 4Zr, 6MO. E também a Ti, 5Al, 2Sn, 2Zr, 4Cr e 4MO. Aplicações do titânio metálico. Há notável interesse comercial pelo titânio, principalmente na indústria aeroespacial ou aeronáutica, onde cerca de 60% do titânio na forma metálica e de suas ligas são utilizados na fabricação de peças para motores e turbinas, nas fuselagens dos aviões e dos foguetes. Por exemplo, um avião Boeing 747 demanda 43 toneladas de liga de titânio e o modelo mais moderno do Airbus A787 incorpora 91 toneladas de liga de titânio. O restante é utilizado nas indústrias química, naval, nuclear, bélica e metalúrgica. Utilizado como material de blindagem na carroceria de veículos leves,
na construção de submarinos nucleares e na fabricação de mísseis. Ressalta-se também que está havendo um crescente aumento do uso do titânio e suas ligas para a fabricação de implantes cirúrgicos, ortopédicos e dentais. Dentro desta perspectiva, destaca-se o uso de titânio e suas ligas na impressão 3D, que produz artefatos com propriedades mecânicas adequadas, resistentes à corrosão e com biocompatibilidade. O titânio é resistente ao ataque por fluidos corporais, tem uma resistência elevada e é compatível com ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas, procedimento o que o torna um material útil para dispositivos médicos. Já no esporte, devido às suas propriedades relacionadas com leveza e alta resistência mecânica, o titânio é muito utilizado em equipamentos esportivos em geral, tais como óculos, relógios, bicicletas, motocicletas e tacos de golfe. Dentre as novas aplicações para o titânio, destaca-se o uso do dióxido de titânio ultrafino, a ser empregado como catalisador na quebra de compostos de NOx, óxido de nitrogênio. Obras civis e fachadas de prédios serão recobertos com estes pigmentos de titânio, sendo transformados em grandes catalisadores ambientais corretos nas megalópolis do planeta.